Salmos 42, irmãos. Todos acharam? O texto sagrado diz assim, graças a Deus. Como o servo anseia pelas correntes das águas. A tradução é um pouquinho diferente, porque eu estou com a Thompson, mas é o mesmo sentido. Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento dia e noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas enquanto dentro em mim derramo minha alma. De como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva, porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. O meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, de ti me lembro desde a terra do Jordão e desde as alturas do Hermon, desde os montes de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia, o Senhor concede-me o seu amor, de noite, a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo, onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Pode tomar o seu assento, bendizendo, glorificando e exaltando a presença do Senhor. O som está perfeito, glória a Deus. Amados, Deus me deu essa palavra e colocou em meu coração para falar acerca de esperança para essa igreja nessa noite. Eu não sei o que você espera e nem o que você busca, mas ainda há esperança, irmãos. Ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para os teus sonhos. Jesus não voltou buscar a sua igreja ainda. O Espírito de Deus está sobre a terra, guiando o povo de Deus, então ainda há esperança. Diga isso, eu creio. Diga, eu creio que ainda há esperança. Você crê mesmo nisso? Que ainda há esperança para aquilo que você busca? Você crê nisso? Eu acredito nas promessas que Deus fez para mim, nos meus sonhos. Eu acredito nos objetivos que eu pus diante de Deus. Eu acredito no que eu trouxe para o altar. Eu acredito em tudo que foi liberado sobre a minha vida, porque se eu não acreditar, eu não posso nem pregar a palavra de Deus. Por isso, igreja, eu te convido hoje a crer nas promessas de Deus. Crer sem duvidar. Está escrito no Salmo 125, que os verdadeiros adoradores, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque sua vida está firmada em Deus. Pessoas que andam sem perspectiva muitas vezes, eu digo isso no aspecto do cristão, é porque ainda não entendeu, não conheceu ao Deus que serve por completo. Irmãos, você não tem ideia de quem Deus é e do que Ele pode fazer por nós. Este mundo não tem ideia de quem a igreja é. Nós somos motivo de zombaria para muitos, porque nós cremos,
porque nós entendemos que o Senhor é Deus. O mundo olha para a igreja e o mundo fica perplexo e pensando: que maluquice é essa? Uma igreja que disse que crê no Senhor, um homem e uma mulher, que no meio de pandemia, no meio de outras cepas que está surgindo, no meio de turbilhões de emoções que o ímpio está vivendo, pessoas tirando sua vida, mas a igreja tira um domingo para adorar a Deus. O mundo não compreende a igreja. Nós somos a igreja, nós somos o povo amado, o povo adquirido. Nós somos o sacerdócio real, a nação eleita, o povozinho de Jacó, o povo adquirido. Se olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus, Ele não é nosso amigo, simplesmente, Ele é tudo isso, mas Deus não é apenas o Deus da igreja, mas Ele é também o protetor da igreja. Ele é como um pai. Deus não libera os seus filhos para que andem vagueando como órfãos. Deus é pai. Deus está com as mãos estendidas te guardando, guardando a tua casa, guardando a tua vida, a tua família, os teus projetos. 2022, eu não vou dizer que simplesmente Deus vai abrir uma porta, eu vou falar mais do que abrir uma porta. Deus vai mudar a tua história, vai transformar você em filho, aleluia, por completo. Deus vai fazer você saber a tua identidade. Como igreja precisamos saber a nossa identidade, ter esperança. Lá no livro de Jó, eu quero dar um pouquinho de Bíblia para os irmãos. Jó capítulo 14, se você quiser acompanhar abrindo a sua Bíblia, ele vai nos dizer uma palavra profética. Eu quero, na Bíblia, eu quero, sem citar de cor alguns versículos, eu quero levar você a abrir comigo a palavra, para que você conheça a palavra de Deus, naquilo que Deus quer falar com você nessa noite, porque ainda há esperança para a tua história, ainda há esperança para a sua vida. Existe alguém que acredita nisso? Jó 14, versículo 7, olha o que está dizendo até o versículo 9: pelo menos há esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz e morrer o seu tronco no pó, olha que lindo, ao cheiro das águas brotará, você está entendendo? E dará ramos como planta nova. Mesmo que as circunstâncias ao nosso respeito, ao nosso redor, aparentemente digam que não vai ser assim. Como Jó está proferindo essa palavra, ele profetizou sobre a história dele, porque aqui ele está sofrendo, e ele está dizendo, respondendo a um dos seus amigos sábios, porque ele está vivenciando uma dor jamais imaginada por ele, nem de longe ele havia pensado que era possível alguém aguentar a vida que ele estava levando naquele momento, o estado de sofrimento pelo qual ele estava passando naquele momento. E no seu desespero ele levanta a sua voz, no seu estado de dor no leito, e profetiza que assim como a árvore, ele pode aparentemente estar morrendo, mas Deus vai vir ao seu respeito e vai de alguma forma fazer ele brotar e dar vida, voltar a viver de uma forma superabundante, extraordinária, ao ponto das pessoas olharem e pensarem: Jó nunca passou por aquilo, é como uma planta nova. Pega esse teu estado agora, pega essa tua situação aí que você está enfrentando, pega ela agora e transporta agora para essa palavra que eu estou ministrando, e diga numa voz de autoridade comigo, profética. Você vai profetizar ao teu respeito. Diga comigo agora em nome de Jesus: eu vou dar frutos. Diga assim: Deus vai renovar as minhas raízes. Diga: neste ano eu vou surpreender essa terra. Diga: a minha casa
diga: minha família estão diante do altar de Deus. Quem acredita nisso? O salmista lá do Salmo 42, era um dos filhos de Coré. No seu momento onde ele vai salmodiar a Deus, quando ele vai dizer, declarar esses 11 versículos, pastor Marcos, esses 11 versos, quando ele vai citar isso, é do nosso entendimento que ele não está simplesmente bem, ele está num momento, muito possivelmente, tomado por uma depressão. Irmão, depressão muitas vezes pega os cristãos. O que você vai fazer? Cientificamente é o acúmulo das pressões, e os homens de Deus, as mulheres de Deus estão sujeitos a enfrentar isso. Talvez a maioria aqui, que mesmo que não queira confessar, em algum momento já passou por um tipo de depressão, porque tem muitos níveis. Alguns chegam a ficar num estado onde já não quer mais conversar com mais ninguém. Eu passei por isso, igreja. Eu passei por uma depressão há alguns anos atrás, aonde eu não queria ouvir ninguém, eu não queria ver as pessoas, eu não queria ouvir a voz de ninguém. Sendo crente, sendo pregador do Evangelho, crendo em Deus, jejuando, orando, e eu fui acometido por esse acúmulo de pressão, acúmulo de coisas, e parece que quando você está nesse estado, ninguém consegue te ajudar, você não encontra saídas, igreja, você está tomado por uma angústia, só Deus, e eu me lembro que quando eu estava naquele estado, os crentes, servos de Deus, pessoas vinham até mim e pediam oração. Eu queria que eu orasse. Eu queria que Deus tirasse daquela dor do meu coração. Pastor Marcos, o meu irmão havia falecido. Eu carreguei o meu irmão morto no meu braço e eu disse: Deus, eu proíbo a morte de levar o meu irmão. Eu não quero que ele passe por isso, eu quero que você viva. Eu disse: Felipe, eu determino a vida em você, mas nem a presença de Deus eu senti, igreja. Eu não ia falar nada da minha parte de testemunho, era só palavra. Mas quando eu estava dentro daquele buraco infindável, dentro da minha alma, os crentes vinham com problemas, pedindo para orar, porque o documento do carro não saía. Pediam para orar, porque estava com uma dor de cabeça. Pediam para orar, porque queria que o relacionamento desse certo. E eu dentro de mim dizia: eu só queria ter isso, esses problemas, e não o que eu estou vivendo agora. E então eu queria negar, e Deus me enchia naquele momento com todas as dores, e eu orava pelas pessoas, e eu não orava nem com muita fé, era muito mais por obrigação. Sabe o que aconteceu? As pessoas vinham testemunhar: pastor, Deus fez isso, pastor, Deus abençoou, pastor, Deus curou, deu certo o negócio do carro, deu certo aquilo. E eu falava: Deus, misericórdia, e quando que eu vou sentir? Eu só quero paz, eu não quero nada, eu só quero que a tua graça me acalente, que a tua graça arranque isso de mim, que a tua graça me preencha como outrora. Mas como este salmista, apesar da minha dor, eu não consegui negar a Deus. Irmão, sabe o que eu entendo? É que o problema não são as situações adversas, o problema não são os caos que nós enfrentamos, as batalhas, os momentos de dificuldade. O problema é sair da presença de Deus, o problema é negar a Deus, o problema é atribuir a Deus a sua dor e culpar a Deus. Este é o problema.
Eu te convido essa noite a declarar na tua vida que ainda há esperança para a situação que você está enfrentando. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança para o nosso mundo. Enquanto a igreja estiver aqui, nós ainda vamos salvar almas. Enquanto a igreja estiver na terra, nós vamos ganhar os nossos parentes. Nós vamos ganhar aquela pessoa que está difícil de vir para Jesus. Nós vamos trazê-los. Nós vamos testemunhar no altar de Deus e dizer: eu quero, Senhor, com este testemunho salvar mais vidas. Deus vai te dar essa vitória para você salvar mais vidas. Aleluia. Se ponha nesse lugar aqui agora, um lugar de tristeza. O maior mal que nós enfrentamos, igreja, não são os pecados. O maior mal que nós enfrentamos não são as fraquezas carnais. Que loucura, pastor, dizer isso? Sim. O nosso maior mal é ouvir a voz do opressor. O salmista nos dá uma lição apesar da dor. Ele começa a trazer a memória, e é tudo que nós precisamos fazer hoje. 2022 pode ser melhor, mas não podemos trazer à memória as dores, mas as alegrias. Não traga à memória o choro, mas traga à memória a alegria. Não traga à existência o dia que você enterrou alguém que você amava, mas traga à existência quando você entrava em procissão com a casa de Deus, com o povo de Deus, e você anunciava que verdadeiramente Deus é o Senhor. É o único jeito de vencermos, é trazer à existência aquilo que nos dá esperança. É se lembrar de quem Deus é. O salmista, ele no momento de fragilidade, dentro de um poço de dor, ele começa a trazer a existência, e ele começa a orar, ele começa a clamar, ele começa a dizer: eu me lembro, eu estou numa terrível depressão, minha família não vem para Jesus. Talvez eu estou pregando para alguém que a sua família não vem para Jesus. Há muitos anos você clama, há muitos anos você ora, e você não está vendo o resultado, mas essa noite eu vim aqui como um profeta de Deus, para declarar na sua vida: não acabou, o tempo de Deus ainda está aqui, o tempo de Deus é perfeito, a vontade de Deus é de mudar a história da sua família. Só aqueles que creem nisso, só aqueles que creem nisso, diga assim: eu tomo posse, e diga comigo: glória a Deus. O salmista começou a trazer existência, ainda há esperança. Eu me lembro que Deus, ele mudou minha vida lá no passado, então ainda há esperança. Se Deus abriu o mar, ainda abre hoje. Quem que deu o fôlego de vida para o homem? Respira fundo, igreja. Faz assim, ó. O que te mantém vivo? Gênesis 2:7. O que te mantém vivo? O ar? É o ar que você respira? Engano. A ciência fica maluca por causa disso. O que nos mantém vivo não é o ar. O que nos mantém vivo não é o alimento. O que nos mantém seguro não é nada que o mundo cientificamente possa nos dar. Sabe o que nos mantém vivo? O pneuma, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Senhor, ele, quando fez o homem em sua imagem e semelhança, ele soprou o seu Espírito. Independente da situação que você esteja enfrentando agora, há um Espírito em você, e ele não pertence a você, ele é o Espírito de Deus que habita em você. Você crê nisso? O Espírito de Deus está aí, é por isso que Deus está te chamando para orar, é por isso que essa noite Deus está despertando a igreja para entender que enquanto nossa esperança estiver no Senhor, Deus vai nos dar a vitória, e isso nos basta. Abra sua Bíblia comigo
Em Efésios capítulo 1, nós vamos entender quem somos essa noite, no momento das nossas aflições. Talvez eu estou pregando para alguém aqui terrivelmente aflito. Efésios capítulo 1, versículo 3. Igreja, você não está sofrendo sozinho. Minha irmã, meu irmão, você não está sofrendo sozinho. Alguém agora, num estado talvez pior do que o teu. Mas não é isso que eu quero que você traga para se avaliar. Eu quero que você entenda que independente do que você está passando, eu quero que você saia daqui hoje tendo esperança por saber quem você é. Você tem que saber o que Jesus fez por você. 2022, você tem que andar com a cabeça erguida, com um documento do céu. Olhe para mim, Efésios capítulo 1, versículo 3 está escrito em diante: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Olhe para mim, você pode estar vivenciando talvez a depressão ou outras provações, mas você foi eleito por Deus. Você foi escolhido por Deus. Tua vida, tua existência não é em vão. Você existe para a glória de Deus. Quem crê que existe para a glória de Deus aqui? Diga isso, igreja, diga isso. Feche os seus olhos e diga: eu existo. Diga bem, com amor. Imagine Deus aí. Feche os seus olhos e diga: eu existo. Diga: para a glória de Deus. Escute isso. Aquele salmista sabia sua identidade. É por isso que ele consegue na dor, desesperado ainda, clamando, mas ele consegue arrancar forças para dizer: porque está batida dentro de mim, ó minha alma. O salmista, somente alguém que sabe quem é o Deus que ele serve e conhece sua identidade, consegue dizer isso. A igreja do Senhor precisa lembrar disso. Não só os pregadores, não só os ministros. A igreja não é dividida. Apesar de sermos membros uns dos outros, nós somos um único povo, filhos de um único Deus, e que temos por cabeça Jesus. Somente alguém que conhece a sua identidade consegue dizer abertamente: porque está batida dentro de mim a minha alma. Espera em Deus. Espera em Deus. Eu me lembro que quando a minha mãe foi buscar pela minha cura, quando eu quebrei a terceira vértebra do meu pescoço, num acidente de moto, eu me lembro que quando a minha mãe foi buscar, minha mãe sofreu demais. Você vê, perdeu um filho, o outro quase morreu, que sou eu. Mas quando ela foi buscar pela minha cura, eu me lembro que ela foi em todos os lugares. A alma dela estava batida e ela não tinha aonde recorrer. Mas quando ela entrou numa casa como esta, é por isso que as portas estão abertas, é por isso que o diabo luta tanto contra a igreja, é por isso que Satanás ele tenta a todo momento denegrir a imagem dos homens de Deus. Ele tenta em todo momento comparar este homem com Deus, com aquele que aparentava ser homem de Deus, para tentar impedir a igreja de Deus de salvar vidas. A minha mãe entrou para dentro de uma casa como esta, e quando a minha mãe entrou na igreja, Deus usou a esposa do pastor que estava pregando. A pastora pregava. A minha mãe estava com a alma abatida, não tinha para quem recorrer, ela não conhecia Deus como salmista,
e ela não conhecia Deus como nós hoje conhecemos, mas Deus, por misericórdia, naquele dia disse para minha mãe: ei, tem uma mulher aqui dentro hoje. O seu filho está assim, está no leito. O médico disse, sempre os médicos, por mais que tenham sabedoria nas suas pesquisas, através da ciência, por mais que sejam PhDs no que fazem, e graças a Deus pela vida de homens que se dedicam pela saúde do homem, porque isso também é um heroísmo. Mas com tudo isso, Deus e somente Deus pode fazer os impossíveis. E aquele dia era um impossível, e no impossível da minha mãe, no momento em que a alma dela estava batida, Deus, no seu trono de glória, mandou uma palavra, uma única palavra, e disse: mulher, o teu filho está assim, assim, mas eu hoje curo o teu filho. Os médicos não vão pôr o bisturi sobre o seu pescoço. Eu sou Deus, que vou fazer do teu filho o pregador do meu evangelho. Eu tinha 16 anos, igreja. Eu tinha 16 anos. Não era possível, eu era um cheirador de farinha. Não era possível, eu venho de uma família destruída, de alcoólatras. Não era possível. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança para o teu problema, ainda há esperança para a tua história, ainda há esperança para o teu casamento, ainda há esperança para os teus trabalhos, ainda há esperança para aquilo que você quer abrir, aquela loja que você quer abrir, ainda há esperança. A igreja não conta com bolsa de valor, a igreja conta com o céu. A igreja não está andando conforme a infração, a igreja anda conforme a palavra de Deus. Onde está a tua esperança? O segredo do salmista é que a esperança dele estava em quem, igreja? Diga: Deus. Onde está a tua esperança? A primeira onda grandiosa da pandemia passou. E muitos crentes, que no meio daquele turbilhão, eles juraram para Deus, eles fizeram promessas, muita gente fez promessa, muita gente orou e aparentemente foi uma oração sincera para o momento, e desesperadamente disse: Deus, a minha esperança está em Ti, eu vou Te servir, eu vou Te adorar, eu vou buscar o Senhor na sua casa, eu vou mergulhar na tua obra. Passou a primeira parte da pandemia, e aonde estão? Aonde estão os votos feitos naquela oração? Aonde estava a mesma esperança? Igreja, esperamos o Senhor. Com dores e aflições esperamos o Senhor. Nós não precisamos de vitória alguma para crer, nós só precisamos entender quem somos. Somos eleitos nele, povo adquirido para entrar nas mansões celestiais. Nós não somos gerados para habitar essa terra para sempre, mas nós somos gerados por Deus e em Deus para habitar nas mansões celestiais. Deseja o reino de Deus. Espere no reino de Deus, ou no Deus do reino. O salmista vai dizer, a Bíblia diz aqui, que ele está clamando, e um dos versículos mais fortes do salmista, é que os dois momentos dele, entre a dor e o milagre, entre o problema da sua depressão, entre aquilo que estava consumindo ele, e o seu milagre, o que o separava disso, o que fazia com que ele quisesse desistir todo momento, era Satanás, e ele não deu ouvidos a Satanás, mas quando ele olhou para o momento onde Deus era com ele, e para o que ele vivia, ele começou a chamar a existência. Preste atenção, porque isso é muito sério, chamar a existência. Isso aqui não é um teste,
para que a gente fale como diz algumas pessoas por aí, que dizem que há um poder na mente, e quando nós falamos, nós chamamos um poder do universo. Não tem nada a ver. O cristão, ele profetiza, o cristão, ele chama a existência em Deus. O salmista, no meio de toda a sua dor, ele começou a chamar a existência. Não sei o que você precisa, mas eu entendo uma coisa aqui hoje, que nós precisamos chamar a existência. Chamar: venha sobre mim o teu reino, venha sobre mim o teu reino, porque a Bíblia diz que quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas. Você quer virar um imã? Você quer virar um imã para milagres? Você quer se tornar um imã para bênçãos? Você quer se tornar um imã, mas não com vaidade? Você vai começar a dar tanto testemunho, vai dar trabalho para o pastor Marcos, ou para dirigir esse culto, para dirigir todos os outros trabalhos, porque quando você busca o reino e chama a existência o reino de Deus sobre a tua vida, a terra, as bênçãos que Deus gera na terra começam a seguir você. Então a faculdade se abre de forma milagrosa, a prosperidade vem de forma milagrosa. Chame a existência. Levante as duas mãos comigo, igreja do Senhor. Aleluia, estou indo para a conclusão, mas eu quero que você saia daqui crente, que ainda há esperança, com as duas mãos levantadas. Diga assim: eu profetizo, que a partir de hoje, eu não vou mais andar como andam qualquer homem. Diga: eu vou sair daqui com esperança. Diga assim: eu vou sair daqui como árvore frutífera. Diga: eu vou sair daqui, deste culto, diga assim, com a bênção de Deus. Quem crê nisso? Deus responde. O extraordinário é que Deus responde. O fantástico é saber que Deus responde. E se você for lá para Crônicas, você vai ver a história desse salmista, que eles faziam parte ativamente do ministério do templo do Senhor. Coisa linda é que eles vão estar diante da nuvem da glória de Deus quando ela descer sobre a casa de Deus. Você quer ver Deus responder? Ele começou a buscar a presença de Deus e ele começou a contar para Deus. Ele não procurou muitas pessoas para que as pessoas pudessem consolar ele, mas ele buscou em Deus o consolo, e Deus deu. A Bíblia nos ensina que quando a glória de Deus, quando eles adoraram a Deus o seu turno, a Shekinah de Deus cobriu o templo. Quem estava lá? O salmista desesperado do Salmo 42. Mas ele está salmodiando a Deus junto com Asaf e os demais. Enquanto eles salmodiam a Deus, enquanto eles adoram a Deus, mesmo com todas as frustrações, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando as vozes ao redor estão dizendo não, mesmo quando as situações estão dizendo é impossível, mesmo quando é o mundo inteiro prostrado diante de uma pandemia, o homem de Deus, a mulher de Deus, vem para a casa do Senhor e Deus derrama da sua presença. E a presença de Deus nos é suficiente.